Isto é extraordinariamente perturbador para quem tem uma visão da história recente, que é quando a certa altura nós corremos um limite caricaturado, eu gostaria de dizer assim, corremos um limite caricaturado para diz, podemos a certa altura ser confrontados com a ideia de que algumas das atuais manifestações não são muito diferentes daquilo que eram os grandes folclóricos do tempo do Senim. Isto é, alguma coisa que parecia ser o outro lado, do lado de quem exprime valor, quem exprime poder, sendo certo que não tem importância nesta hora aqui. Nos casos se mostrava para isso subir, e que agora se mostra para ficar tranquilo. Relaxa a coreografia política atual. A nova poesia já deitou as metáforas ao lixo. Diz ela. Está cheia de real e de um real sujeito a um olhar impossível que lhe confere numa mesma nota a estranheza por semântica familiar. Pronto, continua por aí fora e depois trata a questão da austeridade. O que é isso, a austeridade? O texto é lindíssimo para fazer o contraponto entre uma palavra que é usada contra a pessoa, a partir daquilo que, no fundo, tem uma ressonância ética, uma pessoa austera, uma pessoa com um conjunto de virtudes que ela prefere, e daqui salta para o próprio uso da ideia da democracia, que vem defender como tendo sustentáculo na possibilidade e na probabilidade de cada cidadão vir a ser eleito, e uma vez eleito estar contra, e não apenas uma questão de voto exercido periodicamente ao longo do tempo. Agora, como se leva esta mudança à prática? E a resposta é essencial. Não sei, mas sei como se leva ao pensamento. E aqui é que eu julgo que nós, e é assim que termina, nesta ideia do levar ao pensamento e da recuperação do pensamento, não vale a pena dizer pensamento crítico, porque eu julgo que se vai, só porque se tem instalado o único é que se começou a chamar crítico ao pensamento, porque a natureza é crítico, portanto não precisa ser pensamento crítico, é só não é pleonástico, na medida em que se inventou que há um que não é crítico, e portanto teve que se chamar crítico para aquilo que não precisava de ser para ser pensamento. Agora, como é que nós vivemos com este desafio que ali por aí nos colocou? E aqui é que eu gostava, por exemplo, de perguntar a Deco vai na linha de Adorno, quando ele disse que depois de Auschwitz já não pode haver mais poesia lírica ou poesia programária, com as interpretações diversas que são dadas àquilo que foi a tomada de posição de Adorno. Temos, por exemplo, um homem dos direitos, que eu tinha que citar algum, que não é alguma legitimidade de intervenção, que é o Ferrajoli. O Ferrajoli fala exatamente na sucessão das palavras que vão caindo e na substituição dessas palavras por outras e na repercussão que isso vem a ter na construção de novos monstros. Ele fala, por exemplo, nos dois grandes monstros da vida democrática moderna, que são o absolutismo das maiorias absolutas e o absolutismo dos mercados, que ele defende, enquanto absoluto, defende a conclusão, a essência deles como absolutista, mas que ele defende como um trajeto que foi alimentado ao longo da sucessão, da substituição de palavras e do léxico que estava por trás da garantia substantiva da democracia para uma outra prática radicalmente diferente, através de linguagem que é obviamente adequada a ela e que conduz à mudança do próprio pensamento. Eu devo dizer que há relativamente pouco tempo tive a ocasião de fazer uma citação dele, referindo justamente a estes dois absolutismos, das maiorias absolutas e o dos mercados. Eu vou ser muito zangado comigo e perguntou o que é que eu tinha contra as maiorias absolutas. Foi um castigo explicar que o absolutismo das maiorias absolutas não tem nada a ver com uma atitude contra maiorias absolutas. Tem a ver exatamente contra o mal. As maiorias absolutas exercem a dimensão absoluta que lhes foi dada pelo voto popular. Mas foi muito complicado, porque as pessoas têm ressonâncias hoje que já não são disponíveis para admitirem crítica e, portanto, para admitirem pensamento. Ora, eu sobre esta matéria toda, embora não seja propriamente um dos jovens poetas, apesar de tudo eu acho um jovem poeta, eu gostaria de dizer aqui um inverno, no instante, não já a seguir, e prometo que não falo mais, não depois para sinalizar as intervenções. Mas num dos textos da obra poética, não num texto poético, há dois textos seguidos muito interessantes. Um que tem como título Os Fingimentos da Poesia. Ele vai por aí fora e
Percebem mais ou menos o que ele quererá dizer com isto, para eu não estar a lançar para esta leitura aqui. Porque a seguir ele vai para o outro tema que fica muito bem aqui em Coimbra, cidade do conhecimento, é os poetas e a universidade. E aqui ele diz isto: na entrevista concedida ao suplemento literário de um dos nossos jornais, um poeta da nova geração, não é nada deste nem citado, declara o seguinte: a nenhum poeta convirá um ensino coletivo e formal, ainda que seja inteligentemente atualizado. Depois de assim ter universalizado, ele afirma que as razões que o levaram ao abandono da universidade não são universalizáveis, mesmo que não se dê uma verdadeira contradição. A máxima é por se referir a certas razões e não a todas, subsiste uma afirmação que me desconcerte. A de que o ensino universitário é nocivo aos poetas, por só convir a burocratas e só formar indivíduos menos dotados. Já o rebelo. Sou eu que digo isto, eu digo que é comigo, nem é o rebelo que diz, é tal jovem poeta. A existência de um número limitado de faculdades ou cursos proporcionam a quem as frequenta ou recebe um tipo uniforme de ensino não envolve necessariamente o sacrifício de indivíduos diferentes uns dos outros nas suas aptidões, nos seus gostos, na sua formação. E não deixa de ser legítima a pergunta: poder-se-á dizer que certa influência é nociva só porque nos rebelamos contra ela? Essa é a pergunta-chave. Podemos dizer que certa influência é nociva só porque nos rebelamos contra ela? Vem-me à ideia aquilo que diz Saint-Exupéry: nada há melhor para formar uma André Breton do que a família de André Breton, contra a qual é decidido. Ora, por que é que eu cito isto? Para deixar a minha pergunta a Hélio Coelho: será que nós temos que nos rebelar contra a metáfora só por causa do uso que fazem dela? Ou nós temos o dever de defender a metáfora, não deixamos que aqueles que a mal usam arroguem da literatura e do nosso desejo de continuar a viver também metaforicamente no plano criativo e no plano do uso da palavra? Eu faço a pergunta induz uma aparente resposta, mas é só para ele. Depois poderíamos conversar sobre isso. E pronto, eu já disse tudo o que tinha decorado, não vou saber fazer mais coisa nenhuma, passo a palavra ao António. Eu esperava que houvesse uma reação negativa face ao moderador, mas imediatamente após a primeira intervenção com o moderador, dizer logo aquilo que se deve fazer ao contrário daquilo que eu disse, isso, na minha parte, mas a segurança pessoal não for assim.